Você sabe por que fazer amigos fica cada vez mais difícil? Não é porque as pessoas mudaram, é porque você mudou. E não da forma que você imagina. A solidão não vem de estar sozinho. Ela vem de algo muito mais perigoso. E o Karun, de Dandadan, mostra isso da forma mais realista possível. O Karun não é popular. Ele não tem amigos. Passa o tempo todo sozinho, pesquisando sobre aliens e ocultismo. Todo mundo olha para ele e pensa, esse cara é esquisito, esse cara é perdedor. Mas tem algo muito mais profundo acontecendo ali. Algo que explica por que tantas pessoas hoje se sentem sozinhas, mesmo tendo gente ao redor. Porque fazer amizades parece impossível, porque conexões reais parecem cada vez mais raras. Vamos começar com uma verdade que incomoda. Fazer amigos fica cada vez mais difícil com o tempo. E não é coincidência. Quando você é criança, fazer amigos é fácil. Você vai para a escola, senta do lado de alguém, compartilha seu lanche com ela e pronto. Amigo feliz, amigo feito. Não tem filtro, não tem desconfiança, não tem medo, nem julgamento. Mas conforme você cresce, algo muda. Você começa a perceber que as pessoas podem te machucar, que confiar custa, que abrir vulnerabilidades tem risco. Então, você começa a criar muros, proteções, filtros. Quanto mais velho você fica, mais esses muros crescem. Menos tempo você tem, menos energia emocional sobra. Mais ocupado você fica com o trabalho, responsabilidades, problemas e de repente você percebe, você está sozinho. Mas aqui está o real problema. O problema não é estar sozinho fisicamente. O problema é como você se sente ao estar sozinho. E é aí que entra o Karun. O Karun não é solitário. Ele tem baixa autoestima crônica. Ele genuinamente acredita que não tem valor, que não é interessante, que as pessoas não se importam com ele. E o pior, ele acredita que isso é verdade absoluta. Ele não tem uma percepção, mas um fato. E quando você acredita nisso, você age de acordo. Você se comporta de forma passiva, submissa. Você não se impõe, você não se defende, não se coloca em situações sociais, porque você já decidiu antecipadamente que vai ser rejeitado. E é uma profecia autorrealizável. Você acredita que não tem valor, então age como se não tivesse. E aí as pessoas agem à sua passividade. E você usa essa reação como prova de que estava certo desde o início. Então o Karun faz algo interessante. Ele compensa. Ele foge para um mundo onde conexão humana não é necessária. Ocultismo e aliens. Conspiração não é só um hobby, é um refúgio. É uma tentativa simbólica de pertencimento. Se eu não posso ter amigos humanos, terei amigos de outro mundo. Se eu não posso me conectar com as pessoas reais, vou me conectar com ideias, teorias, possibilidades. É fuga, mas é fuga disfarçada de interesse genuíno. Tem uma diferença crucial aqui, que precisa ser esclarecida. Introversão não é solidão. Pessoas introvertidas precisam de tempo sozinhas para recarregar. Elas lidam melhor com o tédio. Elas não sentem necessidade constante de estímulo externo, mas isso não significa que elas não sofrem quando estão isoladas emocionalmente. O Karun é introvertido, mas ele também é profundamente solitário. Ele aguenta estar sozinho fisicamente, mas isso não elimina o sofrimento emocional de sentir-se desconectado, inferior, invisível. E é aí que mora o perigo, porque quando você aguenta estar sozinho, as pessoas ao redor assumem que você está bem. Ninguém percebe que você está sofrendo, porque você não demonstra externamente. Então, você fica preso nesse ciclo, sozinho, porque não se conecta. Não se conecta porque se sente inferior. Se sente inferior porque está sozinho. É um loop vicioso. E aí temos a chegada de Momo Ayase. Tudo muda. Pela primeira vez, alguém demonstra interesse real em Okarun. Não é só tolerância, não é só educação básica, mas interesse genuíno. Ela fala com ele, ouve ele, interage de verdade. E qual é a reação dele? Pânico, desespero emocional, medo absoluto de perder essa conexão. Ele tenta manter a conversa a qualquer custo, mesmo sem ter o que dizer, mesmo de forma desajeitada. Ele pede desculpas em excesso, age como se estivesse incomodado, se diminuindo constantemente. E por quê? Porque na mente dele, essa é provavelmente a única chance que ele vai ter. Se ele estragar tudo, isso acabou. Ele volta para a solidão, e a solidão dói demais para arriscar. Então, ele se comporta de forma exagerada, super compensando, tentando ser útil, tentando não decepcionar, tentando não dar motivo para ela ir embora. Mas aí está o problema. Quanto mais você age desesperado, mais você afasta as pessoas. Não porque é chato, mas porque desespero emocional é desconfortável. As pessoas sentem e instintivamente se afastam. Então o Karun está criando exatamente o cenário que ele mais teme. Ele tem medo de ser abandonado. Então age de forma que aumenta a chance de ser abandonado. E tem algo ainda
mais perigoso acontecendo: viés de interpretação. Pessoas solitárias, especialmente as com baixa autoestima, desenvolvem um padrão de pensamento distorcido. Elas interpretam sinais neutros, ou até positivos como negativos. Momo sorri para ele. Ele pensa que é pena. Ela chama ele para sair. Ele pensa que é obrigação. Ela demonstra preocupação. Ele pensa que é incômodo. Ele não consegue aceitar que alguém genuinamente gosta dele, porque isso contradiz a imagem que ele tem de si mesmo. Então o cérebro dele rejeita a informação positiva e procura qualquer sinal que confirme a crença negativa. É um filtro automático. Tudo que você confirma que ele é inferior, passa. Tudo que contradiz é descartado ou reinterpretado. E o pior, ele não percebe que está fazendo isso. Para ele, não é interpretação, é leitura objetiva da realidade. Ele acredita que está vendo as coisas como realmente são, quando não é verdade. Esse é o verdadeiro problema da solidão crônica. Não é a falta de pessoas, é a incapacidade de processar conexão quando ela aparece. E aqui entra o conceito mais importante do vídeo. Pensamentos negativos não são só pensamentos, são hábitos. Você já reparou como certas frases aparecem automaticamente na sua cabeça? Ninguém gosta de mim, eu não sou o suficiente, eu sempre estrago tudo, eu sou chato, eu não tenho nada de interessante para falar. Essas frases não aparecem porque são verdades, elas aparecem porque você as repetiu tantas vezes que viraram automáticas, viraram um hábito mental. É como escovar os dentes, você não pensa, você simplesmente faz, porque fez 1000 vezes antes. O cérebro automatizou. A mesma coisa acontece com pensamentos. Você pensa negativamente sobre si mesmo tantas vezes que o cérebro automatiza. E aí o pensamento aparece, sem você pedir, sem você questionar. E você só aceita como verdade. E o pior, com o tempo, esses pensamentos viram crenças. E crenças moldam comportamentos. Você age de acordo com o que acredita sobre si mesmo, mesmo que seja mentira. O Karun acredita que não tem valor, então age passivamente. Então, as pessoas tratam ele de forma passiva. Então ele usa isso como prova de que não tem valor. O ciclo se reforça. E eliminar esses hábitos mentais é quase impossível, porque hábitos não desaparecem do dia para a noite. Eles são substituídos. Você não para de pensar negativamente. Você cria novos hábitos de pensamentos que competem com os antigos. Tem um momento em Dandadan que resume tudo isso perfeitamente. Quando aparece um rival, alguém mais confiante, mais sociável, mais atraente, e o que o Karun faz? Ele desiste mentalmente, instantaneamente. Ele nem tenta. Ele só olha pro cara, olha pra si mesmo e conclui: eu não tenho chance. Eu sou inferior. Por que alguém escolheria eu? Isso é autodepreciação extrema. E também é comparação destrutiva. Comparação não é o problema em si. O problema é comparação distorcida. Você pega os melhores aspectos da outra pessoa e compara com os seus piores aspectos. E obviamente você sempre perde. Você vê a confiança dele, mas ignora que você tem inteligência, conhecimento profundo sobre coisas que te interessam. Lealdade, honestidade. Você vê só o que falta, nunca o que você tem. E então você desiste antes mesmo de começar, porque já decidiu que perdeu. E se você já perdeu, por que tentar? Por que se expor à humilhação de tentar e confirmar o que você já sabe? Então você se protege, recua, desiste e usa isso como prova de que estava certo. Eu sabia que não era bom o suficiente, mas aqui está a verdade. Você não falhou porque não era bom o suficiente. Você falhou porque desistiu antes mesmo de tentar. E aí usou a própria desistência como evidência de incompetência. Mas aí acontece algo crucial na história de Okarun. Ele começa a mudar, e não da forma que você imagina. Ele não acorda um dia confiante, não tem uma epifania que elimina todos os pensamentos negativos, não desenvolve autoestima repentina. O que ele faz? Ele começa a questionar os próprios pensamentos. Quando a voz na cabeça dele diz: você não tem chance, ele para e se pergunta: isso é verdade? Ou é só o meu medo falando? Eu tenho evidência real disso? Ou é só uma suposição? E mesmo sem resposta clara, ele age. Ele não espera se sentir confiante para agir. Ele age apesar da insegurança. Não porque acredita que vai funcionar, mas porque decidiu tentar, mesmo sem acreditar. Começa a mudar comportamentos. Não porque se sente diferente, mas porque decidiu agir diferente. E aqui está o segredo. Você não muda o pensamento primeiro e depois age. Você primeiro age e depois muda o pensamento eventualmente. A ação precede confiança, não o contrário. O Karun continua inseguro, continua tendo pensamentos negativos, mas agora ele age, apesar deles. E cada vez que age, apesar do medo, ele cria uma nova memória, uma nova referência, um novo hábito. E aos poucos,
muito lentamente, os pensamentos começam a mudar, não porque ele forçou, mas porque a realidade contradiz a crença antiga tantas vezes que o cérebro não conseguiu ignorar. E aqui chegamos no ponto mais importante. Pensamentos não são fatos. Parece óbvio quando fala, mas na prática a maioria das pessoas tratam pensamentos como verdades absolutas. Você pensa que ninguém gosta de mim e aceita como fato. Você não questiona, não busca evidência, você simplesmente acredita. Mas pensamentos, especialmente em estado emocionais negativos, são extremamente enviesados. Eles não refletem a realidade, refletem como você se sente sobre a realidade. Quando você está triste, tudo parece sem esperança. Quando você está ansioso, tudo parece perigoso. Quando você está com baixa autoestima, tudo parece inadequado. Mas isso não é verdade objetiva. É lente emocional, é filtro temporário e você pode observar isso sem acreditar. Pense em pensamentos como e-mails. Todo dia você recebe centenas. Alguns são importantes, outros são só spam. Você não responde todos. Você não age baseado em todos. Você filtra. A mesma coisa com pensamentos. Nem todo pensamento merece atenção. Nem todo pensamento merece resposta. Alguns são só ruído mental, spam cognitivo. E quando você entende isso, você ganha liberdade. Você pode ter o pensamento, eu sou inútil, sem agir como se fosse verdade. Ou você pode observar o pensamento, reconhecer que ele apareceu e escolher não segui-lo. Não é sobre eliminar pensamentos negativos, é sobre mudar a relação que você tem com eles. E o verdadeiro clímax de Okarun, o verdadeiro momento de virada, não é uma cena específica, é uma decisão interna. É quando ele para de usar os próprios pensamentos como desculpa, para de esperar se sentir pronto, para de buscar confirmação externa antes de agir. Ele decide, eu vou tentar, mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo achando que vou falhar. E essa decisão muda tudo, porque agora ele não está mais preso no ciclo de pensamento negativo, levando à inação, levando a mais pensamento negativo. Ele quebrou o ciclo. Os pensamentos negativos ainda aparecem, mas ele age apesar dele. E cada ação cria resultado, e resultado cria nova memória, e nova memória começa a competir com as memórias antigas que alimentavam as crenças negativas. Ele ainda tem dúvidas, ainda tem inseguranças, ainda tem momentos de autodepreciação. Mas agora ele observa isso, ele reconhece e não se identifica mais completamente com esses pensamentos. Ele criou distância entre quem ele é e o que ele pensa. E essa distância é liberdade. Então, o que a história de Okarun ensina sobre solidão? Ela ensina que solidão não nasce da falta de pessoas ao redor. Ela nasce da forma distorcida como você interpreta a si mesmo e os outros. Que pensamentos negativos, quando repetidos, viram hábitos. E hábitos viram crenças. E crenças moldam comportamentos. E comportamentos criam a realidade. Que o maior inimigo não é timidez. É a autodepreciação. É o filtro mental que rejeita qualquer evidência de que você tem valor. Que você não precisa eliminar pensamentos negativos para evoluir. Você precisa aprender a observá-los, questioná-los e agir. Que a ação precede confiança, não o contrário. Você não espera se sentir pronto. Você age apesar de se sentir. E eventualmente a mente acompanha. E principalmente que a solidão é um ciclo. Mas ciclos podem ser quebrados, não eliminando pensamentos, mas criando novos padrões, novas ações, novas memórias, novos hábitos mentais. A mente pode te aprisionar em um lugar que você sempre esteve, ou te levar a lugares onde você nunca imaginou chegar. A diferença é escolher agir apesar do medo. Okarun não virou uma pessoa completamente diferente. Ele ainda é o mesmo. Ainda pensa demais, ainda tem inseguranças, ainda tem dúvidas. A diferença é que agora ele não deixa isso paralisá-lo. Ele observa, ele questiona, ele age. E você pode fazer o mesmo também. Até a próxima.